Antes de começar, vamos orar? Espírito Santo, obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa pessoa que está aqui, Senhor, acompanhando, Deus, a leitura junto comigo, Pai. Espírito Santo, nos dá graça, Jesus, nos dá entendimento, nos dá revelações novas, Senhor. Espírito, fortalece, Senhor, a nossa fé, Deus. Que essas letras, Senhor, sejam como água viva, Senhor, para o nosso corpo, para a nossa alma, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar, Deus, aquilo, Senhor, em que precisamos mudar, Senhor, melhorar, Pai, que o Senhor possa moldar o nosso coração, Deus, que através dessa leitura o Senhor possa tocar, Deus, na nossa mente, Senhor. Traz, Senhor, consciência, Deus, para nós, para que nós possamos, Deus, ser transformados pela Tua palavra, Senhor, não apenas leitores, Senhor, da Tua palavra, mas praticantes, Deus. Em nome de Jesus, nós te damos graças e te louvamos. Amém! Seja muito bem-vindo a mais um dia. Agora eu esqueci se é o 58, 59, eu fico meio perdida, mas eu tenho certeza que hoje a gente vai ler Deuteronômio do 8 ao 11. Então, antes da gente começar a nossa leitura, eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui junto comigo, que Deus te abençoe por isso, e que o Senhor possa de verdade falar ao seu coração, permita-se, né, esteja com o coração aberto aí, para que Deus possa falar contigo e te mostrar coisas novas, amém? Também quero te lembrar de você se inscrever no canal. Se possível, ativa o sininho para você poder receber as notificações da leitura todos os dias. E também deixa o seu joinha, deixa um comentário. Conta pra mim como que você tá aí agora nessa etapa que nós já estamos aí prestes a fechar 60 dias, comparado com o início, né? No início, às vezes, a gente tá muito motivado, ou então está com medo, e agora a gente já está firme, já tá aí há quase 60 dias, caminhando todo dia, que é em direção à palavra do Senhor. Então, conta pra mim como é que tá sendo pra você. Interage comigo, não me deixa falando sozinha. Me conta se é a primeira vez que você tá lendo a Bíblia, ou se você já leu outras vezes, se já é a segunda, terceira, quarta, quinta, décima, não sei. Conta pra mim se você tá gostando desse formato, se tá sendo bom pra você. Eu leio os comentários, às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, mas eu sempre leio, respondo, e tá sendo muito bom poder criar esse vínculo com vocês. Então vamos começar? Deuteronômio 8. Tenham o cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor seu Deus os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam, porque o Senhor, o seu Deus, os fará entrar. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romazeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em nada lhes faltará. E em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno,
Não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos e aumentar a sua prata e o seu ouro, e será abundante em tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova e, afinal, lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram essas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês se esquecerem do Senhor seu Deus e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, eu lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor seu Deus. Deuteronômio 9. Escute, Israel, hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse das nações maiores e mais fortes do que vocês, cidades grandes e com muralhas que chegam até os céus, um povo grande e alto, filho dos Anaquins, que vocês conhecem e de quem vocês já ouviram dizer: quem poderá resistir aos filhos de Anak? Saibam, pois, hoje, que o Senhor, seu Deus, é que vai adiante de vocês. Ele é fogo que consome. Ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Assim vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver expulsado essas nações de diante de vocês, não fiquem pensando, é por causa da nossa justiça que o Senhor nos trouxe a essa terra, para que tomamos posse dela. Pelo contrário, é por causa da maldade dessas nações que o Senhor irá expulsá-las de diante de vocês. Não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração que vocês entrarão para possuir a terra dessas nações. Mas o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de vocês por causa da maldade delas e também para confirmar a palavra que o Senhor, o seu Deus, jurou aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Saibam, pois, que não é por causa da justiça de vocês que o Senhor, seu Deus, lhes dá essa boa terra para que vocês tomem posse dela, pois vocês são um povo teimoso. Lembrem-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram a ira do Senhor, desde o dia em que saíram do Egito até que chegarem a esse lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Em Horebe, vocês tanto provocaram o Senhor a ira que o Senhor ficou irado com vocês a ponto de querer destruí-los. Quando eu subi o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor havia feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. O Senhor me deu as tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. E nelas estavam todas as palavras que o Senhor havia falado com vocês no monte, do meio do fogo, quando todo o povo estava reunido. No fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança, e o Senhor me disse: levante-se, desça depressa, porque o seu povo, que você tirou do Egito, já se corrompeu. Bem depressa se desviaram do caminho que lhes ordenei, fizeram uma imagem fundida para si. E o Senhor continuou dizendo: tenho observado esse povo, e eis que é um povo teimoso. Deixe que eu os destrua e apague o nome deles da face da terra, e farei de você uma nação mais forte e mais numerosa do que essa. Então me virei e desci do monte, que estava em chamas, e as 2 tábuas da aliança que estavam em minhas mãos. Olhei, e eis que vocês haviam pecado contra o Senhor seu Deus, tinham feito para si um bezerro de metal fundido. Bem depressa vocês se desviaram do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então peguei as 2 tábuas e as joguei no chão, quebrando-as diante dos olhos de vocês. Depois, como havia feito na ocasião anterior, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o pecado que vocês haviam cometido, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Porque eu estava com medo, por causa da ira e do furor, que o Senhor estava tanto irado contra vocês, ao ponto de querer destruí-los. Porém, mais uma vez o Senhor me ouviu. O Senhor estava muito irado com Arão e queria destruí-lo, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Depois peguei o pecado de vocês, aquele bezerro que vocês tinham feito, o queimei, o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o pó eu joguei no ribeiro que descia do monte.
Também em Taberá, em Massá e em Kibrot Haataavá, vocês provocaram muito a ira do Senhor. Também quando o Senhor os enviou a Cades Barneia, dizendo: vão e tomem posse da terra que eu lhes dei. Vocês se rebelaram contra o mandado do Senhor, seu Deus, e não creram nem obedeceram à sua voz. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde o dia em que os conheci. Assim, fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Estive prostrado, porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor Deus, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mãos poderosas. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza desse povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra no qual nos tiraste não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido. E por odiá-los, tirou-os daqui para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo, a tua herança, que tiraste com o teu grande poder e com o braço estendido. Deuteronômio 10. Naquele tempo, o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e suba ao monte para encontrar-se comigo. Faça também uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras e que você quebrou. Depois você as colocará na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, cortei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele havia falado a vocês no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. Depois o Senhor entregou as tábuas para mim. Então me virei e desci do monte e pus as tábuas na arca que havia feito. E ali estão, como o Senhor me ordenou. Os filhos de Israel partiram de Beerote, Bene-Jacã, e foram para Moserá. Ali morreu Arão, e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgodá, e de Gudgodá para Jotbatá, terra de ribeiro de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para servir e abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso, Levi não tem parte nem herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, o Deus de vocês, lhe prometeu. Permaneci no monte como na primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Porém o Senhor me disse: levante-se e ponha a caminho diante do povo, para que entrem e tomem posse da terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, o Deus de vocês. A ele pertencem a terra e tudo que nela há, mas o Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar, e a vocês, descendentes deles. Ele o escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade, nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam a Ele. Sejam fiéis a Ele e jurem somente pelo seu nome. Ele é o seu louvor, o Deus de vocês, que em favor de vocês fez essas grandes e temíveis coisas que vocês viram com os seus próprios olhos. Quando os pais de vocês desceram do Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora, o Senhor, seu Deus, fez de vocês uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Deuteronômio 11. Amem o Senhor, o Deus de vocês, e sempre guardem os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus mandamentos. Considerem hoje, e não me dirijo aos filhos de vocês, que não conheceram nem viram a disciplina do Senhor seu Deus. Sim, considerem a grandeza do Senhor, a sua mão poderosa e o seu braço estendido. Considerem também os sinais e as obras que ele fez no meio do Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. Também o que ele fez com o exército do Egito, com seus cavalos e com seus carros de guerra, fazendo passar sobre eles as águas do Mar Vermelho, quando estavam perseguindo vocês. E como o Senhor os destruiu até o dia de hoje.
considerem o que ele fez no deserto até que vocês chegassem a este lugar, e ainda o que ele fez com os filhos de Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a boca e os engoliu, junto com as famílias deles, as tendas e tudo o que os seguia, no meio de todo Israel, porque vocês viram com seus próprios olhos todas as grandes obras que o Senhor fez. Portanto, guardem todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês sejam fortes, entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, e para que se prolonguem os seus dias na terra, para que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês e à descendência deles, terra que mana leite e mel. Porque na terra na qual vocês tomarão posse, não é terra como do Egito, de onde vocês saíram, em que semeavam as suas sementes e depois tinham de regar com o pé, como se a plantação fosse uma horta. Mas a terra na qual vocês tomarão posse é terra de montes e de vales, que bebe a água da chuva dos céus. É terra da qual o Senhor seu Deus cuida. Os olhos do Senhor, Deus de vocês, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se vocês de fato obedecerem os meus mandamentos, que hoje lhes ordeno, de amar o Senhor, seu Deus, e de o servir de todo o coração e de toda a alma, então, no devido tempo, darei as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite. Nos campos darei pasto ao gado, e vocês comerão e se fartarão. Tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem, sirvam outros deuses e se prostrem diante deles. Se isso acontecer, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu para que não chova, e a terra não dará a sua colheita. Em pouco tempo vocês serão eliminados da boa terra que o Senhor lhes dá. Ponham essas minhas palavras no seu coração e na sua alma. Amarrem-nas como um sinal na mão, para que seja por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais da sua casa e nas suas portas, para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se vocês, de fato, guardarem todos esses mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a Ele, o Senhor expulsará todas as nações e vocês tomarão posse das nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será de vocês. Ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor, seu Deus, espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que vocês pisarem, como Ele já lhes prometeu. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno. A maldição se não cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, mas se desviarem do caminho que eu hoje lhes ordeno, para seguirem outros deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o Deus de vocês, os tiver levado para a terra da qual tomarão posse, vocês pronunciarão a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Esses montes estão do outro lado do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na Arabá, em frente de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré. Porque vocês vão atravessar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês. Vocês tomarão posse da terra e vão morar nela. Portanto, tenham o cuidado de cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje lhes prescrevo. Existe a bênção e existe a maldição do Senhor. Que hoje nós possamos tomar posse da bênção do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que lindo, né? Que lindo rever, relembrar tudo que o Senhor fez, né, com o povo de Israel. Então, amanhã eu espero você aqui, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para continuar essa leitura no próximo capítulo. Que Deus te abençoe e até amanhã.